Olá, eu sou José Antônio Conte. A partir de agora estou no ar aqui no seu canal legislativo em mais um Assembleia Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio a vice-presidente administrativa da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul, Vera Lúcia Deboni. Nós vamos falar sobre um assunto que não nos interessa apenas na condição de réu, vítima ou de autor de ação, o que quer que seja. Se chama justiça restaurativa. Isso vale para a vida da gente, não é? Com certeza, Conte. Um prazer estar aqui, um prazer enorme poder trocar algumas ideias. A Júris, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, tem apostado na implementação da justiça restaurativa no estado do Rio Grande do Sul desde 2004. Então, para nós, associativamente, não tem sido uma novidade, mas o que tem sido a nossa grande novidade, o nosso grande desafio, é a amplificação desta metodologia para todo o Estado e principalmente para dentro do Poder Judiciário. Tentando te contar do outro jeito. Em 2004, nós criamos um núcleo de estudos de justiça restaurativa na escola da Ajures. Bom, eu acho que a gente tem que começar dizendo o que é essa justiça restaurativa. Bom, a justiça Restaurar o quê? As relações humanas, né? A gente sabe que todo o delito, todo o atrito, todo o litígio, ele sempre traz consigo duas cargas. A carga imensa da possibilidade de se transformar em algo pior e a potencialidade de desta crise saírem seres humanos melhores. Então vai depender de como se lida com esse conflito para que ele se transforme ou em algo potencialmente muito pior e que possa se agravar ao longo do tempo, ou em algo potencialmente melhor, que possa trazer circunstâncias positivas, principalmente para a comunidade e para as pessoas envolvidas. O nosso sistema penal tradicional, ele parte de alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é culpa, eu culpabilizo e digo quem é o responsável, eu, o sistema de justiça, e em cima dessa responsabilidade por culpa, nós estabelecemos uma pena que é uma coerção. A partir do método de justiça restaurativa, que é uma outra forma de ver o conflito, nós vamos perguntar para as pessoas envolvidas no conflito o que aconteceu com este conflito, quais foram as causas e quais são as consequências verdadeiras dele, o que os envolvidos queriam quando se envolveram e quais são as consequências disso que podem ser sanadas. E daqui a pouco até saber por que se envolveram, né? Exatamente. Quais eram as necessidades lá atrás que não foram atendidas e que esse ser humano se envolveu nesse conflito. De posse desses dados, nós temos a possibilidade de trocar o paradigma. Ao invés de impor uma pena, fazer a adesão a uma reparação de dano, a reparação de algo que faça sentido, tanto para a pessoa que foi atingida como para aquele que foi o agressor. E isso se faz a partir de um método, de vários países no mundo hoje já tem um acúmulo de muitos anos de experiência. A Nova Zelândia, o Canadá, a Austrália, a Inglaterra, alguns estados nos Estados Unidos, eles têm um grande acúmulo de experiência em justiça restaurativa e com dados que são absolutamente surpreendentes. O Canadá, quando começa a trabalhar com justiça restaurativa para jovens infratores, consegue baixar a sua reincidência para índices muito pequenos. Quando é que começa a justiça restaurativa? Quando se entra com ação na justiça ou não se deixa ingressar com ela? Como é que deve ser? Em qualquer momento, Conte. Na verdade, assim, o que esse protocolo que foi assinado agora, nessa semana, no Palácio Piratini, isso, o que ele pretende? Ele pretende levar a metodologia de justiça restaurativa para fora do judiciário, para as comunidades, para as escolas, para os postos de saúde, levar para os centros de atendimento social, para que aquele conflito, que ainda não é um conflito judicializado, possa ser resolvido antes dele se tornar um conflito judicializado. E para o judiciário, aqueles conflitos já judicializados, que eles possam ter uma outra resposta. Porque a gente sabe que no processo, via de regra, um ganha e um perde. O processo raramente dá empate. É difícil, né? É difícil. Quem ganha nem sempre sai satisfeito e quem perde sempre sai insatisfeito. E com a justiça restaurativa nós temos a possibilidade concreta de não ter perdas nem ganhos, mas de ter sim uma composição igualitária
onde as necessidades das pessoas sejam realmente atendidas. A palavra poderia ser equilibrar, né? Equilibrar, ouvir, atender necessidades. E às vezes as necessidades, Conte, elas são tão pequenas. De por que uma briga de vizinhos se instala e às vezes isso vira um homicídio? Pois é, né? Deixa isso aí crescer, até que termine em tragédia, Porque né? em algum momento essas pessoas não foram ouvidas, ou não foram adequadamente ouvidas, e uma não ouviu a outra, uma não deu espaço E de pelo palavra. contrário, terminaram fazendo pressão. Olha, tu tem que fazer isso, quem sabe tu não vai lá e faz aquilo e tal, né? Então, quando a gente pensa na possibilidade de implantar e difundir a justiça restaurativa, que hoje para o Rio Grande do Sul não é novo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 2010, criou a primeira central de práticas restaurativa aqui em Porto Alegre, como um serviço formal do Tribunal de Justiça. Hoje nós temos 12 unidades jurisdicionais que estão trabalhando com justiça restaurativa em várias áreas, não só na infância e juventude, mas também na violência doméstica, e na violência doméstica com um potencial de trabalho imenso, porque a gente sabe que muitas vezes aquela agressão familiar, ela acontece num momento em que alguma coisa não está dando certo dentro de casa, mas não quer dizer que isso vá ser o cotidiano daquele casal. Se eles puderem realmente restaurar a sua relação, essa família não precisa ser destruída. Ela pode ser ajudada a se reconstruir. Assim como nos juizados especiais criminais, que são os crimes de menor potencial ofensivo, nós não precisamos ficar usando aquele velho método do entrega a cesta básica e faz de conta que tudo está resolvido, e no dia seguinte volta lá e briga com o vizinho. Vai lá provocar de novo. Vai lá e provoca de novo. Então, essa proposta, e que hoje nós temos 12 unidades já trabalhando no Estado, e que pretendemos, o projeto do Tribunal de Justiça é implantar mais 8 até o final deste ano de 2016. Nós já tivemos em torno de 700 pessoas treinadas pelo Tribunal de Justiça no método de justiça restaurativa, para poder fazer justiça restaurativa. Na escola da Ajures, a partir dos cursos de formação que nós temos dentro da escola, e que não são só para o Poder Judiciário, é para a comunidade como um todo, já passaram por lá mais de 6.000 pessoas. Então, a justiça restaurativa para o Rio Grande do Sul não é mais uma novidade. Na verdade, a gente podia chamar de justiça apaziguadora, conciliadora. Implementação de cultura de paz. Quero que o secretário Schirmer também, em suas entrevistas, tenha falado. Nós temos que procurar caminhos aonde a paz se restaure, aonde nós possamos, de verdade, auxiliar as comunidades e as pessoas que parece que estão tão premidas pela violência a encontrarem caminhos de diálogo. E o secretário Schirmer, em entrevista aqui a esse programa, defendeu, inclusive, a conciliação nas comunidades, exatamente, a reunião, a integração, né? As pessoas que têm que conversar. Assim como elas se alertam, se advertem, se chamam a atenção para uma ocorrência, elas têm que também estar presentes para ajudar a resolver alguns conflitos, né? O modelo canadense, Conte, ele é muito interessante. O Canadá faz as práticas restaurativas principalmente a partir do voluntariado. A própria comunidade se reúne para resolver e para ajudar na construção da solução do conflito. E a própria comunidade participa da solução do conflito. Não é só dizendo, olha, o Conte e a Vera brigaram, nós vamos ajudar a conversar. Não, nós vamos chamar o juiz, chamar o promotor. Então, o que nós, comunidade, podemos fazer vamos resolver, para que a Vera e o Conte parem de brigar, para que isso não aconteça mais, e o que a Vera e o Conte vão dialogar para dizer um para o outro. Mas nada de botar a mão na frente, né, para ver quem pode mais, né? Não. Isso dentro de um... Por isso que se chama justiça em círculo, né? Porque a circularidade, ela te dá essa possibilidade de todos conversarem com todos e todos olharem para todos, num espaço de total horizontalidade, sem que seja... Nós estamos fazendo essas reuniões em círculo? Sim. O Rio Grande do Sul... Como se vê na TV, por exemplo. Como se vê na TV, exatamente. Nós temos isso hoje com larga experiência no Rio Grande do Sul e com muito sucesso. Antes de ingressar em juízo, ou depois de ingressar em juízo? Antes de ingressar em juízo também, muitas escolas já estão trabalhando. Algumas comunidades, a Lomba do Pinheiro e a Bom Jesus, por exemplo, 2 bairros em Porto Alegre,
tidos como bairros muito violentos, nesses 2 bairros nós já tivemos centrais de práticas restaurativas comunitárias, com pessoas da própria comunidade auxiliando na solução dos conflitos internos lá da própria comunidade. E também recebendo processos que estavam no judiciário de pessoas residentes nessas comunidades para que eles próprios encontrassem as suas soluções. Em que áreas que acontecem mais essas dissidências? A justiça restaurativa, ela nasce, Conte, as primeiras experiências é na área da justiça juvenil, dos adolescentes. Entre a gurizada. Entre a gurizada, meninada que se envolveu em delito. Essa é a primeira experiência na Nova Zelândia, no Canadá. Depois eles também começam a utilizar em outras áreas. No Brasil, ela começou em 2005, a partir de 3 projetos que foram financiados pelo Ministério da Justiça. Para a Justiça Juvenil em Porto Alegre, para a área educacional em São Caetano, em São Paulo, e para adultos em conflito com a lei no Distrito Federal. Eram os 3 projetos. Isso não é conversa de gaúcho exibido, mas a que prosperou, vamos dizer assim, e que tem uma multiplicação mais consistente é a do Rio Grande do Sul, e que hoje está funcionando desde 2005, nunca teve dificuldade, tem dificuldades, óbvio, de poder ampliar. Agora, em algumas áreas deve ser complicado, por exemplo, na área do crime, se houve uma perda e tal, é possível? É possível. É. Tem uma colega em Caxias do Sul, Conte, que vou te sugerir, inclusive, que tu tragas para conversar, que é a colega do júri de Caxias do Sul. Diga o nome dela. Milene. A Milene. A Milene tem trabalhado em algumas situações em crimes que seriam crimes pensados como crimes muito mais graves e que têm uma perda excelentes de um familiar, resultados. essas coisas, não é meio complicado isso? O ser humano, quando devidamente abordado com a metodologia correta e com o cuidado correto, dizer, não é chegar para uma mãe que perdeu um filho e dizer para ela agora tu vai conversar com o assassino do teu filho. Isso nunca vai dar certo. Isso não existe, né? Isso não existe. Agora, se essa pessoa ela tiver a perspectiva da sua necessidade de ser ouvida, de se perguntar a ela se ela tem interesse, se ela tem o desejo de ouvir o que aconteceu, se ela tem o desejo de compreender algumas circunstâncias, muitas vezes as pessoas querem conversar. E o que a gente ouve muito, muito seguidamente é de que como foi bom poder ter conversado e compreender o que aconteceu. Há, por exemplo, acidentes de trânsito com vítimas fatais, que a pessoa sai excomungando quem cometeu o delito, né? Quem atropelou, quem bateu o carro e tal. Tem saída? Tem saída. Não estou dizendo que tentar, 100%, né? Tem que tentar. Mas que é possível, é. E acho que nós temos a obrigação de, pelo menos, oferecer. Qual é a grande orientação que se dá para, por exemplo, primeiro resolva os seus conflitos? A primeira é, por favor, não se envolvam em conflitos. Não, começa em casa, né? Eu acho que o que a gente pode trazer assim, como o grande ganho, né? A partir do momento que nós, indivíduos, nos convencemos de que é bom dialogar, de que é importante ouvir o outro, de que é importante dar o espaço de conversa, e esse espaço de conversa de forma protegida, com uma pessoa que já tenha passado por uma qualificação e que vai nos ajudar nesse diálogo, isso nos traz uma possibilidade que a justiça comum não dá, que é ouvir as pessoas. Eu digo sempre, Conde, que o grande exemplo para mim é de que na justiça tradicional, quando a vítima é ouvida, ela nem compromisso presta, ela pode mentir. Pelo nosso sistema tradicional, a palavra da vítima vale muito pouco, porque ela pode mentir. Uhum. E assim como a palavra do réu vale muito pouco, porque ele também pode mentir. Na metodologia e na experiência restaurativa, primeiro que as pessoas só vão entrar num círculo restaurativo se elas quiserem. Isso é de livre adesão. O judiciário não manda fazer. As pessoas são abordadas e consultadas se elas têm o desejo de participar. Com essa livre adesão, as pessoas vão ter espaço de palavra e o que os dois disserem tem importância. Principalmente o espaço de escuta para a vítima. Mas sempre tem que ter um mediador. Tem que ter um mediador. Tem que ter o facilitador, que é essa nomenclatura que nós usamos, que é uma pessoa previamente qualificada
para poder juiz, fazer... um estagiário... Não, normalmente o juiz, o promotor, o advogado não são as pessoas ideais. Porque bem antes disso. É porque nós temos sempre a figura de autoridade. O advogado é uma figura de autoridade, o promotor é a figura de autoridade e o juiz também. Então, o que se busca é que este facilitador ou seja um técnico... Quer dizer, bom se fosse o padre, né? Alguém da comunidade. Alguém, assim, que tem credibilidade, fé pública, pessoas né? da comunidade que são previamente reconhecidas pastor. Como alguém importante para esse diálogo. E isso faz toda a diferença. Pois é, né? Bom, e quais são os próximos passos que serão dados para ampliar para todo o Estado isso? Pelo Tribunal de Justiça, nós temos, desde a gestão passada, ainda com o desembargador Aquino como presidente e o desembargador Tasso de Labari como corregedor-geral, a implantação do programa e as 12 primeiras unidades. Unidades das mais diversas áreas, além da Justiça Juvenil, Violência Doméstica, Juizado Especial, a Vara de Execução Penal de Porto Alegre. Hoje nós temos uma experiência de justiça restaurativa dentro do Presídio Central e que é muito bonita de ser vista. Pois é, como é que funciona? O Presídio Central tem aquele desenho muito próprio, né, de que é o domínio das facções. Só que nem todo mundo que está dentro do Central... E não é o domínio das facções? Né? Não 100%. Existem pessoas que estão lá que não querem fazer parte disso. Que querem poder cumprir a sua pena ou poder resolver os seus conflitos. Mas que muitas vezes são obrigadas a ingressar. Muitas vezes são. Porque aquilo que o Estado não fornece, desde do seu material de higiene mínimo, de comida, de colchão, algumas pessoas, e não poucas, são levadas a participar de uma das facções porque são pessoas que precisam disso vindo da facção. E hoje, dentro da perspectiva no Presídio Central, é tentar reduzir os danos do confronto entre as facções. Se é possível construir alguma capacidade de diálogo entre o ser humano que integra essa facção, entre o ser humano que é do contra desta facção, é a partir da justiça restaurativa e os colegas da Vara de Execução Penal estão começando a tentar. Tá, espero que logo a gente possa contar. Entre que partes é que é feito isso? Aqueles que estão cumprindo as penas. Os presos. Sim, sim. O detento? O detento e o outro detento. Aqueles que podem entrar em confronto dentro do sistema prisional. E também o detento com a vítima, com alguém que... Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Embora e que é o grande ganho. Necessariamente não vai tirá-lo da cadeia também, né? Não há nenhuma relação de causa e consequência. Ou seja, o fato de participar de um círculo restaurativo não vai reduzir pena de ninguém, não vai diminuir tempo de internação de adolescente, não vai fazer com que a pena eventual que fosse aplicada na Maria da Penha deixe de ser. O que ela traz é a possibilidade dos indivíduos envolvidos deixarem de ter um novo envolvimento. Esse é o primeiro grande ganho. E o segundo grande ganho é esses elementos, essas pessoas humanas que estão envolvidas nisso, encontrarem uma capacidade de diálogo que talvez sem ajuda eles não tivessem. Muito bem. E do ponto de vista da pena, o que altera? Na pena adulta, ela não tem hoje previsão para poder alterar nem tempo, nem regime, nada. Mas é evidente que o magistrado está aí, está julgando e está observando, né? Não, o que vai ajudar muito, Conde, provavelmente vai ser no comportamento dentro da cadeia. Porque se os conflitos não forem resolvidos, a pena acaba se estendendo por muito mais tempo pelo número de confrontos e reincidências que acontecem dentro do cumprimento da própria pena. Então, esse pode ser um ganho secundário posterior. Mas esse não é o objetivo primeiro. A justiça restaurativa está em todos os fóruns? Hoje, no Rio Grande do Sul, em 12 fóruns. Em 12, sim, 12 comarcas. Mas espontaneamente... E é por livre adesão dos juízes. Quer dizer, o juiz é que decide querer participar. A opção do nosso Tribunal de Justiça foi não impor a nenhum magistrado que ele pudesse levar a sua unidade jurisdicional a participar. Mas ele pode incentivar, né? Sim. Deve incentivar. Quem decide se vai participar é o juiz. Ele decide se a sua unidade jurisdicional vai participar. O que o juiz poderia dar de contribuição é ajudar na formação desse núcleo, que é o que nós temos colegas muito, muito preciosos fazendo. Lajeado é uma experiência maravilhosa. Novo Hamburgo, a colega que está na violência doméstica, tem mobilizado a comunidade de Novo Hamburgo
colega de Lajeado mobilizando a comunidade, o colega de Pelotas mobilizando Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Caxias tem uma experiência imensa de justiça restaurativa, inclusive com uma lei municipal estabelecendo como uma política pública do município de Caxias do Sul. E nós estamos caminhando para que a gente possa ter, quem sabe, a partir deste protocolo firmado com o governo do Estado, um Estado com uma população que daqui a pouco possa dizer, eu também vou fazer o meu curso de restaurativo. Lideranças comunitárias têm que se envolver, né? Têm que participar. Hoje nós já temos algumas lideranças importantes. Aqui em Porto Alegre, em especial, e acho que é fundamental referir, o Frei Luciano, que é um frei que tem trabalhado de uma forma muito insistente, que é o presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e que coordena o Centro de Apoio da Criança e do Adolescente, o CPCA, da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus. Nós já tivemos também a participação da ACM, da Associação Cristã de Moços, temos a parceria do Pão dos Pobres, também muito envolvido nas práticas restaurativas, também na área dos abrigos, naqueles conflitos que acontecem com as crianças que estão abrigadas, e também o Calábria e muitas escolas, muitas escolas municipais que já participam. Pois é, já nas escolas tem que resolver o problema entre a gurizada, para começar, né? Tem que evitar que o conflito cresça. Pois é, evitar, por exemplo, o bullying, que é uma coisa que gera conflito, gera reação. E que hoje é talvez a melhor metodologia de superação de bullying é a justiça restaurativa. Nesse ponto, o secretário César Augusto Schirmer, da Segurança Pública, tem razão. Tem que movimentar as escolas, tem que pegar as lideranças porque é dentro da escola que começa, né? Começa tudo. Daqui a pouco, para evitar que aconteça algumas coisas, que a gente possa baixar, inclusive, esses índices de criminalidade que são elevadíssimos, né? Enquanto nós estivermos trabalhando como sociedade com a ideia de que a punição por si só é a resposta para a violência, nós não vamos conseguir superar isso. A punição, ela pode ser necessária e muitas vezes é, porque outras respostas não foram possíveis. Mas nós precisamos primeiro tentar as outras respostas. E hoje nós não temos ainda, para a grande massa populacional, para o grande volume dos conflitos, as respostas que não sejam apenas a da punição. E a punição, ela é uma roda de violência. Porque a pessoa é punida, ela vai cumprir uma pena, tanto que eles dizem, eu vou pagar. Dizer, eu não vou me responsabilizar, eu vou pagar. E enquanto a gente paga, a gente não se responsabiliza. E o que se busca com a justiça restaurativa é que as pessoas se responsabilizem pelos seus atos. Porque responsabilidade traz mudança. Pagamento não traz mudança. E pena muito menos, né? Muito menos. Porque muito menos. Uma pena geralmente com sofrimento, né? E que vai se transformar numa bola de violência. E que baixa a autoestima. E tira do indivíduo também a capacidade de dizer eu posso mudar. Muito bem. Vera Lúcia Deboni, vice-presidente administrativa da Júris, muito obrigado por ter vindo à TV Prazer Assembleia. todo meu. Esse espaço aqui que está sempre à disposição. E que nós somos muito gratos. Muito obrigado a você, amigo telespectador, em mais um Assembleia Entrevista. Até breve.